Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas no sétimo dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele entregou as suas palavras, né, ele falou para todo o povo de Israel e entregou seus 10 pronunciamentos em 2 tábuas de pedra para Moshe. Ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat Leikadishu. E eu desejo a todo o povo da Teshuvah que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shalom, o Shabat cheio da graça, do amor, da fidelidade, de tudo que o Eterno pode proporcionar para o ser humano. Eu sou o Marcos Aurélio, do canal Teshuvah Total, e quero te convidar para que a gente possa estudar aí mais um pouco das porções do Eterno, né? Chegamos aí à 25ª porção da Torá, a porção de Save, onde vai falar ali sobre a ordem que o Eterno deu para Moshe, justamente para organizar, ordene, né? Ordene toda a questão dos sacrifícios que os levitas irão fazer, ordene o fogo do altar, ordene que tudo esteja no conforme que foi solicitado anteriormente. Então, nós vamos hoje dar uma passeada nas escrituras aí, estudar um pouquinho sobre o que representa o sacrifício e saber o que a gente pode extrair e colocar em prática no nosso dia a dia. Então, me acompanhe, vem comigo, abra primeiramente a sua escritura, também o seu coração, para que a gente possa ir juntos entendermos o que o Eterno quer falar para a gente hoje. Semana passada tivemos aí o Moré Daniel abrindo o estudo, né? Depois teve um pequeno problema com o seu aparelho, seu notebook. E para mim foi uma felicidade me rever, né? Rever o estudo que eu havia passado há 2 anos atrás e aprendi de novo comigo mesmo. Eu achei incrível isso. Muitas coisas que eu tinha falado ali eu já não tinha tanta lembrança e retornei a lembrar e achei incrível, né? A gente aprender conosco. A internet tem essa possibilidade. Antigamente, com os livros, né, a gente não tinha tantos comentários. Existia um comentário superficial sobre um tema e hoje a gente vê as próprias palavras, a gente entende os exemplos que foram dados. Achei interessante isso e anotei muitas coisas ali que eu havia esquecido novamente. E nessa porção vai ser uma continuação do que a gente viu, muitas coisas que a gente viu na semana passada com o Moré Daniel e com esse professor que vos fala, a gente vai fazer uma continuação. Por exemplo, quem estava no chat aí, a gente viu, eu tinha dito que eu falei sobre Hebreus capítulo 9, hoje eu vou falar sobre Hebreus capítulo 10. Porque essa continuação, essa porção é a continuação literalmente da porção Vaikra. Vai continuar falando sobre os sacrifícios, só que agora a gente vai ver a parte dos levitas, né? A responsabilidade dos levitas. Porque a gente viu os sacrifícios que eram feitos por cada grupo, né? E agora a gente vai ver justamente a preparação dos levitas para que fosse dado início, né? Dado pontapé inicial para os serviços no Mishkan, no tabernáculo. Eles estão ali na iminência de começar o serviço. Nas próximas porções a gente já vai ver aí a inauguração do Mishkan, do tabernáculo. E, principalmente, a gente vai encontrar, literalmente, o serviço sendo feito por esses sacerdotes. Então, apertem os cintos, vamos seguir, primeiramente, um aviso. Vamos ao aviso aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora, aqui. Nós temos no canal, amanhã, né? Vamos dar início, finalizando o Shabat, ao pôr do sol no Erev, já vamos dar continuidade agora com festa. O povo de Israel é o povo mais festeiro do mundo. Nós vamos para a festa de Pesach Matzot, onde nós reuniremos a família. Se a família for pequena, reúne também os amigos, que é assim a ordem do Eterno, né? Fazer reuniões de grupo de famílias, criar famílias e preservar as famílias. É isso que é a Torá. É isso que é os ensinamentos do nosso mestre Yeshua. Nós vamos, amanhã, né? Ao fim do Shabat, no Erev, nós vamos dar início à festa de Pesach Matzot. Então, a festa do ano 5.785, a gente viu o estudo preparatório do Moré Felipe na terça-feira. Quem não assistiu, terminou o estudo aqui, pode ver uma parte, senão vai ficar muito tarde. Amanhã vê o restante, né? Vai compreender muitas coisas, né? As maravilhas que o Eterno tem proporcionado ao seu povo. E a gente vai ter
o término no dia 19 à noite, né, no Erev. Então, dado o recado, vamos à porção de SAF. Aqui no slide, deixa eu colocar aqui, escurecer para vocês verem, é sobre isso, né? Na semana passada a gente viu a parte desses dois aqui, e agora nós vamos ver a parte desses dois aqui, parte dos levitas, o que os levitas deveriam fazer, mas a gente vai fazer um apanhado geral, como se fosse um resumão aí, um resumão da história. Hoje será eu à noite, amanhã nós teremos outro professor pela manhã e à tarde outro. Então será uma porção híbrida, que a gente chama. O Teixuva Total tem que se inovar também, né? A gente vai fazer uma porção híbrida aí com 3 professores, né? A gente não combinou o que falar, eu só disse o que eu iria falar, os outros eu não sei, por isso amanhã eu vou acompanhar, assim como vocês, ficar prestando atenção, né? Anotando tudo. E a gente não fez um estudo assim, como é que eu posso dizer? Eu vou falar disso, a gente vai falar de tal coisa, não. Cada um vai falar de uma parte. No final vocês fazem um apanhado e a gente tem uma compreensão legal aí dessa porção, né? Que a Torá é isso. Existem várias opiniões sobre vários temas. A gente vai ver isso aqui nesse estudo. Eu vou trazer vários comentários que são distoantes. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, e assim vai. Isso é a escritura. O Eterno quer que o ser humano converse sobre a escritura. Não brigue, não discutam pelo caminho, mas que a gente possa conversar sobre. Ter visões diferentes não quer dizer que um está certo ou está errado, mas que os dois podem convergir para ter uma melhor compreensão sobre a verdade. E nós, seres humanos, meus irmãos, o que mais nós somos é sermos limitados, né? Todos nós temos limitações. E isso é verdade. Então, eu coloquei como tema dessa porção, sabe, ordene, o sacrifício que será aceito. Por que eu coloquei como isso? O que me veio no tema pensar nesse tema do estudo? Porque eu estava refletindo, meus irmãos, o seguinte: quem aqui quer um beijo da sua digníssima, da sua esposa, forçado, porque você está obrigando que ela te beije, obrigando que ela te dê um abraço? Quem quer um pedido de perdão da boca para fora, da pessoa que não não está arrependida realmente do que está falando? Os irmãos estão aí no chat e podem responder, viu? Nosso querido e amado irmão Sander Félix, a irmã Maria Odete, a irmã Lena Posner, a irmã Eusiana, todos os irmãos que estão aí sempre no chat, né? Os Morim do canal. Quem aí gostaria, não vou falar o nome de todos, porque senão são tantos, né? Que moram no nosso coração, mas os irmãos que estão no chat aí presentes, respondam. Vocês queriam um abraço de um amigo que está com segundas intenções? Ele só está ali marcando presença e dando um abraço em você porque ele precisa de você para outra coisa. Porque senão ele não, se não tivesse essa necessidade, ele não estaria ali nunca. Você vai dar uma festa e as pessoas só vão para cumprir uma tabela. Só não vão estar presentes para comemorar com você realmente o motivo que você fez para dar aquela determinada festa. Quem aí gostaria de, de que alguém fosse para uma festa assim? Quem gostaria de receber um presente como eu recebi? Já recebi dois, né? Um tá aqui na minha mão, vou pegar aqui, eu tô de frente a ele, ó, de frente, tá? Da minha querida e amada irmã Lena Pesner. E outro que tá ali atrás, olha que coisa linda, viu? Não vou levantar aqui para não. Mas olha aqui, opa, aqui, opa, aqui. Do meu amado irmão Márcio Luan, que fez essa maravilha, me presenteou, lindíssimo, trabalhado com pedras. Não sei nem se são preciosas, mas eu creio que são, para mim, são preciosíssimas. Esse nome lindíssimo do nosso mestre Yeshua. Quem receberia um presente desse e daria um abraço falso? E você acha que o querido amado irmão iria gostar desse abraço de agradecimento, um agradecimento falso? Então,
Todos nós, meus irmãos, precisamos e queremos algo genuíno. E o eterno não é diferente disso. Com relação ao sacrifício, o entendimento que houve sobre os sacrifícios, o entendimento errado, como se o eterno queria o sacrifício. Então o ser humano começou a entregar mais e mais e mais sacrifícios sem o verdadeiro sentido que o sacrifício tem. Porque o sacrifício que o eterno aceita é justamente o que vem, é o sentimento que o ser humano está tendo ao realizar aquele sacrifício, que é o arrependimento da transgressão que ele cometeu. E é se dispor a entregar algo que para ele é valioso, mas é mais valioso estar em paz, em shalom com o eterno. Isso é o sentimento que o sacrifício vem junto. Peço perdão aos irmãos se o áudio estiver ruim, porque realmente já tentei todo tipo de microfone, já comprei uns 5. Não dá certo para mim, não. Não sei o que é. Aí eu estou com o áudio do notebook e esse, é o meu ver, tá sendo melhor. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu acho que vai dar. Então, essa porção de Sávio, alô, menino Renato de Prísio, com os seus cálculos, né? Quem leu aí viu que tinha 96, presta atenção, 96 versículos. E o valor numérico da palavra de Sávio também é 96. E 96 também é o valor numérico da palavra Amaná, que é o feminino de Amém, que quer dizer fé, apoio, né? Ou a gente sabe que vai muito além disso, que é Elohim Melech Nema. Então, a gente tem que ter confiança no Eterno, que sempre haverá um fogo que está pronto para consumir os sacrifícios. Sempre haverá, da parte do Eterno, ele vai através do seu levita, né? Aquele que está oficiando nos tabernáculos celestiais, sempre haverá um sacrifício e sempre haverá um fogo queimando para que o nosso arrependimento seja válido. A nossa confissão das nossas transgressões possam ser aceitas diante dele. Então a gente tem que fazer esse sacrifício, solicitar esse sacrifício ao Eterno com amaná, com emuná, com falando a palavra amém. O Eterno é rei fiel para cumprir. Sem isso, meus irmãos, sem o amor, sem a entrega genuína, jamais a gente vai conseguir, literalmente, o perdão das nossas transgressões. E no livro do profeta Oshea, deixa eu clarear aqui para a gente ter uma leitura melhor, está escrito que Hesed Hafet Siti Hafat Siti Velo Zahav, perdão, Velo Zavach Vedaat Elohim Me Olod. Pois misericórdia, a palavra aqui, Hesed, né? Deixa eu marcar aqui. A palavra Hesed, que é traduzida como misericórdia, mas na realidade eu coloquei entre parênteses aqui, nós sabemos que é a palavra graça, a graça que já existe desde Adão, Verravá, quando eles transgrediram, o Eterno foi lá e os cobriu, né? Cobriu da sua transgressão, eles continuaram em vida, continuaram na justiça do Eterno, de abençoar a memória de nossos pais, e também Noah, que não, ele foi poupado da destruição e o Eterno achou graça em Noah. Então, toda essa graça, essa Hesed, é a misericórdia do Eterno, a sua favor imerecido que o ser humano recebe. Então, o Eterno dispôs graça é o que eu desejo, e não sacrifícios. E conhecimento de Elohim mais do que ofertas queimadas. Então, o Eterno, o princípio do sacrifício, é um ato quando o ser humano transgrediu um mandamento do Eterno e vai realizar, vai solicitar ao Eterno a misericórdia do Eterno, vai realizar, vai solicitar do Eterno a expiação da sua transgressão. Então, o que o Eterno quer? Que você cometa vários pecados e sacrifique várias vezes, ou ele prefere que você tenha conhecimento da arte, conhecimento
esse conhecimento do Eterno, conhecimento de Elohim, e não precise realizar sacrifício. Só quem chegou aqui, deixar o pessoal, Jujubinha, versão 2 anos depois, né, Jujubinha? Tá por aqui de novo. Então, o Eterno, meus irmãos, ele quer que vocês, que nós, todo ser humano, ele não precise realizar um sacrifício. Que nós possamos analisar, ter conhecimento da Torá do Eterno, saber o que ele se agrada e o que ele não se agrada, o que ele detesta, e que nós não venhamos a transgredir as suas palavras. Porque se houver transgressão, nós temos que recorrer ao sacrifício. E se é uma transgressão deliberada, já não existe sacrifício para nós. Porque se vocês observarem nos textos, o Eterno fala de se houver um pecado que foi cometido sem o conhecimento, a pessoa iria lá e ofertava. Mas para um pecado deliberado, a pessoa olhou e quer fazer aquilo e sabe que é uma barreira que o Eterno não permite e vai lá e quer fazer aquilo ali, só realmente um ato de muita graça do Eterno para ele aceitar esse sacrifício. A gente pode ter o exemplo aí do rei Davi, que a gente vai citar aqui no texto. Mas eu não vou me alongar muito, porque eu preparei muitos slides. A gente vai dar um passeio nas escrituras falando sobre sacrifício. Aperte os cintos aí, porque senão a gente não termina hoje, viu? É quando eu começo a falar, eu não paro mesmo. É assim mesmo. E no livro de Vaikra, capítulo 6, versículo 1, algumas versões, versículo 8, diz: Vai daber Adonai el Moshe lemur. E falou Adonai para Moshe, dizendo: Sav et Aharon ve'et banaiv lemor, zot Torah ha'olam. Ordene a Aharon e a seus filhos, esta é a Torá, palavra Torá, né? Da oferta queimada, da oferta de elevação. Áudio, meu filho, cadê você? Aqui. Rif ha'olam al-mukdah, al-mukdah, al-hamizbeach, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. Ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante toda a noite até amanhã. Desse modo, o fogo do altar será mantido aceso. Então, observem, existia essa ordenança que foi dada para os sacerdotes fazer os sacrifícios, né? Tanto o sacrifício da manhã quanto da tarde, e a função era que nunca deixasse de haver sacrifícios, porque nos sacrifícios, a gente aprendeu na semana passada, eram retiradas essa gordura dos animais e colocada nesse altar, e essa gordura, quem faz churrasco aí sabe, se tem alguma carne gordurosa, quando desce aquela gordura, né? Aquele fogo já sobe, né? A brasa já pega mais rápido. Então, isso ajudava a manter o fogo aceso. E se houvesse mais sacrifício, evidentemente haveria um controle daquele fogo para que não subisse aquelas labaredas muito fortes, né? Então, existia essa preocupação do Eterno para que sempre houvesse, sempre fosse mantido aceso esse fogo, né? Que fogo? O fogo que o Eterno vai na próxima porção, a gente vai acompanhar o Eterno que desce do céu e consome, né, o primeiro sacrifício, e aquele fogo que desceu do céu deveria ser mantido aceso, né? Então, o ser humano ele é responsável, os sacerdotes eram responsáveis por manter o fogo que o Eterno enviou aceso, né? Versículo 3 diz o seguinte: Ve lavash hakohem midor va u michesisei, perdão, u michenesei va yal bash al besharó, besaró, verim et hadeshem. Quando o fogo tiver consumido a oferta queimada sobre o altar, o Kohen vestirá roupas de linho. Asher tochal haesh et haolah al mizbeach ve samor
Etzel Hamspear. E se cobrirá com calção de linho e removerá as cinzas e colocará ao lado do altar. Então, o sacerdote, ele tinha que, literalmente, além de manter esse fogo aceso, essa oferta queimada, depois ele tinha que retirar as cinzas dessa oferta que foi elevada até os céus, né? Esse fogo que foi levado até os céus, que teria que ter um aroma agradável, né? Como o Moré Daniel falou, esse aroma aprazível diante do Eterno. O que representa esse aroma aprazível, ao meu ver, como a gente viu também com o Moré Daniel? É as intenções que o ser humano depositou naquele sacrifício. Porque quando você ia transgredia, né, levava o seu sacrifício, o que é que o Eterno ordena? Que se coloque a mão sobre a cabeça do sacrifício e transfira a sua culpa para o sacrifício. Ao transferir o pecado que você cometeu com arrependimento, quando aquele aroma do animal chegasse até o Eterno, estava levando o teu sentimento diante do Eterno. Que vai haver gerar um sentimento em você de arrependimento. Aquele animal inocente está pagando por uma transgressão minha. Isso é o cheiro agradável diante do Eterno. Uma confissão do seu pecado. Confessar as suas transgressões. Tem um texto do profeta, do rei Shlomo, que fala justamente isso. Aquele que confessa a sua transgressão e abandona e deixa, alcançará misericórdia. Mas alguém que confessa e não deixa, alcança a misericórdia, o oposto, evidentemente, acontecerá com ele. Não haverá misericórdia. Então, a gente pode entender que, de um modo mais profundo, que esse cordeiro seria inteiramente queimado pelo fogo, que é mantido aceso pelo sacerdote, esse fogo que vai ser mantido, né? Ou seja, quando o ser humano confessa suas transgressões, elas mudam sua essência. O pecado deixa de ter um odor e uma mancha no ser humano. Portanto, o serviço no mexicano necessitava da manutenção da pureza. Essa manutenção se dava com os sacrifícios realizados pela manhã e pela tarde, onde se tornou um hábito do povo do Eterno fazer orações nesse período, no momento em que se purificava o altar do Eterno. Esse sacrifício representava o que? A purificação do altar. Porque iria haver os sacrifícios das pessoas que cometeram transgressões e precisava ter um altar limpo. E o sacerdote ele não poderia melar as suas vestes com as cinzas que representam a purificação do pecado, purificação do altar. O sacerdote não poderia se sujar com as cinzas dos animais que foram ofertados ou pelos transgressores. Por isso se trocava essas vestes, para que o sacerdote mantesse as suas vestes limpas. O ser humano também precisava ter as suas vestes limpas da transgressão. O que é que isso nos ensina, meus irmãos? E nós, como seres humanos, ao confessarmos uma transgressão, a gente não pode se sujar novamente com as cinzas daquela transgressão. Não podemos estar caindo na repetição da mesma transgressão. Sujar as nossas vestes com o mesmo pecado. Isso é aviltar, é passar por cima do sangue que foi derramado, desprezar o sacrifício, porque aquele sacrifício não vai ter sentido algum. Quando nós transgredimos um mandamento do Eterno e deliberadamente nós voltamos a realizar aquela mesma ação, é como se aquele sacrifício não tivesse valor algum. É isso que Paulo fala lá na carta aos Hebreus. Que aquele que provou, né, das maravilhas da Torá e abandona, ou seja, a pessoa volta a transgredir, viver uma vida de transgressão, é como se tivesse pisado no sangue do cordeiro e como se tivesse colocado Yeshua novamente no madeiro, sem necessidade. É difícil, viu? Quem disse que era fácil,
Mas temos que tomar muito cuidado com o nosso caminho, porque se fosse fácil, era a porta larga, o caminho largo, um caminho estreito. Ele não é um caminho fácil. Yeshua disse que o caminho para o servo do Eterno era a porta larga e o caminho largo, ou o caminho estreito e a porta estreita. Quem diz que é uma coisa fácil, realmente não tá falando a verdade. O que é verdade é que é uma coisa prazerosa, porém difícil. Nós temos prazer em servir ao Eterno. Eu tenho prazer em guardar o Shabat, mas no contexto do mundo que nós vivemos, é um ataque constante sobre a nossa fé, sobre a nossa amaná, a nossa confiança, né? Emuná, a nossa fidelidade. É difícil dizer amém. O Eterno é rei fiel. Por quê? O mundo vai querer com que você negue ao Eterno. Mas o nosso dever é dizer amém. O Eterno é rei fiel. Eu vou passar por isso. Bendito seja o seu nome. E me ajudará a me libertar de todas as coisas. Por quê? A escravidão, como a gente vai ver já já na festa de Pêssar, a escravidão, humanamente falando, era impossível o povo de Israel sair. Mas o Eterno é rei fiel e tirou o seu povo do Egito. Ele deu o seu jeito, ele abriu o mar, ele fez descer fogo dos céus, ele fez o Egito ficar no escuro, fez o primogênito do faraó ser morto. Não existem barreiras para aquele que confia no Eterno. O Eterno faz passar por cima do seu povo. Então, todos nós devemos ter confiança no Eterno. E essa porção vai demonstrar isso através dos sacrifícios. O sacrifício é a confiança do ser humano de que ele está livre do pecado e que ele não vai mais voltar para o caminho da transgressão. O rei Davi disse: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O que é andar em liberdade? Quando nós buscamos guardar a Torá do Eterno. A Torá nos liberta não para andarmos livres, como diz o lema, né, do inimigo das nossas almas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso aí é escravidão, porque você vai ser escravo do seu corpo, da sua carne. O que Paulo fala, Yeshua fala, os profetas falam, o que o rei Davi fala é que nós seremos libertos do pecado, mas serviremos ao Eterno. Porque só existem dois caminhos, meus irmãos. Ou a gente serve ao Eterno, ou a gente serve a nossa carne, a nossa má inclinação. Ninguém aqui nesse mundo é livre para nada. Ou você tem a liberdade de servir ao Eterno, escolher, ou você vai servir a sua carne. E ao servir ao Eterno, aí sim nós somos livres, porque a gente tem consciência para tomar decisões. A gente não vai ser levado por todo o vento de doutrina. Nós vamos ter noção de onde nós queremos estar e estaremos ali por amor e não por obrigação. Quantas pessoas não vivem uma vida por obrigação? Vivem uma vida só cumprindo tabela, indo para locais que não se reflete mais, vai como um boi indo para o matadouro. Realizam ações que depois ficam chorando para se arrepender, mas depois são obrigadas a cumprir de novo, a fazer de novo. Quando nós servimos ao Eterno, nós estamos libertos desse mundo de aparência, de fingimento. Nós vivemos a nossa vida, literalmente. Nós temos controle sobre nossas ações, porque nós controlamos o nosso corpo. A Torá nos ensina a mortificar as obras da carne e termos um total controle sobre nosso corpo e nossas ações. Isso é ter liberdade. No versículo 4, algumas versões, versículo 11 diz: a seguir tirará essas roupas e vestirá outras, antes de levar as cinzas para fora do acampamento para o local limpo. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado. Preste atenção. Toda manhã o corrém porá na madeira, porá fogo na madeira sobre ele, e arrumará a oferta queimada e queimará a gordura da oferta
e paz. Observe que isso aqui é amor, meus irmãos. Amor é isso. É você manter o fogo aceso do eterno. É você estar pronto para passar pela purificação que esse fogo traz. Ser provado, o eterno, ele prova tanto quantos ele ama. Passar pela prova, passar por essa obediência às instruções do eterno, isso é amor. Estar sobre a batuta do eterno, fazendo, cumprindo a sua Torá de coração, com a Torá dentro do teu peito, andando conforme a sua vontade, isso é amor. Tanto que a cada 18 letras, a gente encontra a palavra ahavá. Ahavá. Cada 18 letras, vocês vão encontrar a palavra, se contarem aí, né? A gente vai contar para não. Mas vocês podem observar que vai formar a palavra ahavá, amor. Amor pelo eterno é cumprir a sua Torá, é passar por esse fogo que vai provar as nossas obras. Vai saber se esse nosso fogo vai queimar as coisas que são passageiras e vai ficar somente aquilo que realmente importa. Correr, meus irmãos, arruma a lenha e manter o fogo aceso, porém o sacrifício faz com que esse fogo tenha um propósito, ou seja, se o fogo queimar e não houver sacrifício, esse fogo não tem finalidade. Portanto, se faz necessário que haja arrependimento, que nós levemos para o altar do Eterno nossas confissões dos pecados e que haja arrependimento, que não sujemos novamente as nossas vestes. Então, não adianta de nada o fogo do Eterno está queimando, e se não houver um arrependimento da minha parte, se eu observar que há uma transgressão e eu não leve meu sacrifício diante do Eterno. E a gente pode também imaginar o outro lado da história. Eu nem anotei aqui, mas me veio isso aqui. Se nós que devemos, nós como o Eterno nos fala que em Shemot, Êxodo, capítulo 19, então vocês serão a minha propriedade particular, vocês serão uma nação sacerdotal diante de mim. Ou seja, se nós somos sacerdotes e a função do sacerdote é manter o fogo aceso, e podemos saber que a Torá é esse fogo que queima, como é que nós mantemos esse fogo aceso? Fazendo o que a gente está fazendo agora. Exatamente. Quando nós estamos toda semana, todos os dias, né, que é uma obrigação nossa, a porção da Torá ela é dividida em 7 pedacinhos, lido um dia após o outro. Então, quando todos os dias nós lemos um pouco da porção da Torá, lemos um pouco das palavras dos profetas, lemos um pouco das palavras de Yeshua, nós estamos mantendo o fogo aceso. Se nós deixamos de estudar a Torá, as suas porções diariamente, todo dia essa Torá está sendo apagada. Se nós estudamos a Torá somente no Shabat, nós estamos acendendo fogo só no Shabat e em Shabat. E a ordem do Eterno é acender um pedaço, um fogo todo dia, manter o fogo aceso. E o que é que o fogo faz? Ele queima as obras, ele queima aquilo que deve ser consumido. E só sobra realmente aquilo que se você bota no fogo, por exemplo, uma prata, ela é retirada as impurezas. Você bota o ouro, é retirada as impurezas. O ourives, quando fazia o seu vaso, ele colocava no fogo, ele ficava duro e depois ele batia ali para ver se o vaso é bom verdadeiramente, né? Se ele batesse com a vara do oleiro e ele quebrasse, aquele vaso não serve para o serviço. Então, o fogo tem essa peculiaridade de manter, literalmente, separar as impurezas. E a Torá tem essa função. A Torá vai provar as nossas obras se elas são eternas ou se elas são literalmente passageiras. Se quando o oleiro bater com a vara no vaso, que somos nós também, vai se dissolver, ou se ele vai bater e vai resistir, porque aquele fogo foi bem nutrido, ele passou bastante tempo aceso, né? Isso é a Torá mesmo. Isso representa as Escrituras, né?
Deixa eu colocar aqui, pronto. E os sacerdotes mantendo esse fogo aceso, né? Eles não poderiam deixar esse fogo se extinguir, e assim também nós, como seres humanos, como servos do Eterno e sacerdotes do povo do Eterno, devemos manter o fogo aceso. E diz no capítulo 6, versículo 6, este, ou seja, deverá ser mantido, né, aceso o fogo. O Kad al-Isbeach lo terver. O fogo será mantido aceso continuamente também, né, sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Jamais esse fogo poderia ser apagado. Esse fogo, a gente sabe, meus irmãos, que a Torá, Yeshua disse lá em Yohanan, capítulo 3, que eu não vim ao mundo para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Porque Yeshua era a palavra feita em carne. Ele ensinava como se a Torá vivesse, e realmente vivia, né? Ele é um receptáculo da Torá. Cada ação dele era a Torá sendo praticada. Por isso que Yohanan disse: esse homem é a Torá feita em carne. E a Torá ganhou vida e habitou entre nós. Ou seja, Yeshua andava como se a Torá fosse ele. E o que acontece? A Torá não veio para a condenação do ser humano. Ela veio para purificar os caminhos do ser humano, para retirar as impurezas de dentro de nós, seres humanos, para nos purificar de nossas transgressões. Ela não tem o objetivo de condenar, e sim de provar se as nossas obras são eternas ou passageiras. Como eu disse anteriormente, o fogo tinha a função justamente de purificar o ouro, a prata, se o fogo tivesse fraco e o ourives fosse lá e colocasse o vaso, esse vaso não seria de qualidade, porque o fogo não foi mantido aceso da forma correta. Então nós temos por dever manter esse fogo na temperatura certa mesmo, que é a leitura da Torá semanalmente. Porém, existe e existia, né, pessoas que mantinham fogo aceso, que levavam sacrifícios, mas para outros Elohim. Do mesmo jeito que existe o sacrifício realizado para o Eterno, o inimigo das nossas almas também incitou os seres humanos e eles atenderam os desejos da sua carne e criaram deuses para eles que levavam sacrifícios abomináveis diante dos seus deuses. Só um minutinho, meus irmãos, porque eu vi uma situação aqui. Só um minutinho mesmo. Voltei. Então, do mesmo jeito, existia os sacrifícios da forma equivocada, da forma errada, que não se deveria fazer. E no livro do profeta Irmearro, Jeremias, no capítulo 7, versículo 21, também está na Haftará, na porção da Haftará dessa porção, diz o seguinte, ó, o Amadonai, Tsevaot, Elohei Israel, Olotechem, Sefu al Zi Veichem, Ve Ihelu Vashar. Assim diz Adonai Tsevaot, o Elohim de Israel, vocês podem muito bem comer a carne de suas ofertas queimadas com as de seus sacrifícios. Então, aqui a gente vai ver o profeta descendo a lenha, literalmente, né? Mantendo o fogo aceso. Aí, as obras desses homens, a maioria não passa no teste, não, né? Desses homens do qual o profeta Irmearro está falando. Se vocês lerem aí todo o capítulo 7 desse livro, é interessante. Eu até coloquei aqui no comentário, eu não vou colocar todos os textos para não ficar muitos slides, mas eu vou fazer uma leitura rápida para vocês. No versículo 16 ao 20 diz o seguinte, veja: tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem supliques, porque eu não ouvirei. Olha como começa o Eterno falando com o profeta.
Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres preparam a massa para fazer bolos de farinha à rainha dos céus e oferecem libação a outros deuses para provocar-me ira. Acaso de mim que eles provocam ira, diz Adonai, e não a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz Adonai, o Elohim, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre homens, sobre animais, sobre as árvores e os frutos da terra, acender-se-á e não se apagará. E o fogo do Eterno se acende. O Eterno mesmo vai manter esse fogo aceso. Aí vai provar as obras desses homens, né? No versículo 21, o Eterno diz: olha, vocês podem continuar fazendo seus sacrifícios. Comer da carne do sacrifício não tem problema, porque eles realizavam sacrifícios aos deuses e queriam sacrificar também ao Eterno. Absurdo, meus irmãos. Agora, quantos não fazem isso hoje? No versículo 22, ele diz: pois eu nada disse a seus antepassados, nem dei ordens concernentes às ofertas queimadas ou aos sacrifícios quando eu os tirei do Egito. Muitas pessoas, já vários estudos, no início da minha caminhada, foi difícil esse texto para mim, porque uma pessoa me confrontou e eu não sabia responder, porque eu não entendia direito. E eu posso estar hoje ajudando pessoas que não compreendem. Ao a gente fazer um simples questionamento na nossa mente sobre esse texto. Quem vem acompanhando as porções da Torá do início já pode ter vai entender rapidamente o que eu vou dizer. Para quem não entendeu, anote. E no ano que vem, do início, quando você for pegando as porções, uma após uma, você vai entender o que a gente está falando. Por quê? O que o Eterno está querendo dizer nesse versículo 22? Vou ler novamente. Pois eu nada disse a seus antepassados, nem dei ordens concernentes às ofertas queimadas ou aos sacrifícios. Aí, quem para até aqui, quem para nesse ponto aqui desse texto, vai dizer: opa, mas o Eterno não está dando nessa porção, meu irmão. Ordem sobre os sacrifícios, o nome já diz, o nome da porção já diz, sabe, ordene. O Eterno fez tudo concernente em relação aos sacrifícios, às ofertas. Sim, o Eterno ordenou. Porém, o que o Eterno está falando é que esse sacrifício é justamente o que a gente tem falado desde o início. As pessoas estavam já sacrificando qualquer tipo de coisa, até seus filhos, sacrificando bolos para outros deuses, sacrificando seus filhos, sacrificando qualquer coisa e levando o sacrifício do Eterno à torre à direita. E o Eterno está falando do início, logo no início da caminhada, antes do bezerro de ouro. Quando o Eterno deu a sua Torá, inicialmente, os seus pronunciamentos, o Eterno nada falou acerca de sacrifícios para o povo. O sacrifício só entrou depois de quê? Foi logo quando o povo saiu do Egito ou foi depois do bezerro de ouro? O projeto original do Eterno era justamente que o ser humano cumprisse o que ele disse. Tudo o que o Eterno disser, nós faremos e ouviremos. Ao contrário, eles disseram, né? Mas o certo seria: nós ouviremos e faremos. Ou seja, nós vamos ouvir e fazer o que o Eterno disse. Então não precisa de sacrifício se você faz isso. Aí o Eterno diz: ah, quem dera, o Eterno já prevendo, né, que eles vão transgredir e que vai ser necessário o sistema sacrificial para corrigir essa situação. Ah, quem dera que eles realmente fizessem assim, Moshe. O Eterno já pensando: eu vou ter que fazer a questão do Mishkan, eu vou ter que fazer o altar para que eles levem os seus sacrifícios, porque eles vão construir o bezerro de ouro. Projeto inicial do Eterno, quando ele tirou o povo do Egito, quando eu os tirei do Egito, não tinha sacrifício. O sacrifício veio por causa do pecado, da transgressão do bezerro de ouro. O Eterno, usando de misericórdia com o ser humano, ele já estava vendo o povo fazendo ali, já para. Ó, Moshe, eles vão transgredir, então eu já vou aqui te dando as instruções do Mishkan. Terminei, pronto. Moshe, desce lá que eles já estão começando. Pode ir.
Pode ir. Para fazer sentido desse Mishkan, tá aqui o que eles vão fazer. A Moshe desce, quebra as tábuas, né? Então, quando o Eterno inicialmente, meus irmãos, entregou a sua Torá para o povo, não tinha a especificação dos sacrifícios. Foi dado posteriormente no Mishkan, né? Quando Moshe foi recebendo as instruções do Mishkan. Em vez disso, ordenei-lhes o seguinte: olha o que o Eterno diz. Preste atenção ao que eu digo. É justamente o que ele estava falando no Monte Sinai. Então eu serei o seu Elohim e vocês serão o meu povo. Em tudo, vivam de acordo com o que eu ordeno. E vocês serão o meu povo para que tudo vá bem a vocês. Ou seja, antes dele dar os sacrifícios, o Eterno já tinha dito como eles seriam o povo do Eterno e ele seria o Elohim deles. Então não foi por causa dos sacrifícios que o povo de Israel virou o povo que o Eterno amava. Não seria por causa dos sacrifícios que o Eterno seria o Elohim do povo de Israel. O Eterno é o Elohim de Israel quando eles fizerem o seguinte: prestarem atenção no que o Eterno diz. Então você quer ser servo do Eterno, você quer ser povo do Eterno, não vai ser pela quantidade de sacrifícios que você vai dar ao Eterno. Não vai ser pelo tamanho do sacrifício que você vai dar ao Eterno. Você é servo do Eterno quando você escutar o que o Eterno disse. O que o Eterno disse está na sua Torá. Foi dito para Moshe no Monte Sinai e para o povo de Israel. Isso é o sentido do sacrifício. Porque se você só sacrifica ao Eterno porque eu digo eu também, eu só sacrifico ao Eterno porque eu sou transgressor. Isso é uma prova de que eu não estou obedecendo a Ele, eu não estou ouvindo a sua voz, eu não estou obedecendo às suas ordens. Quanto mais sacrifício eu dou, mais pecador eu provo que eu sou, mais eu estou afastado do sentido original que o Eterno quis. Ah, meu irmão, mas você não peca? Peco. Sou transgressor, eu peco também. Se você me acompanhar todos os dias, com certeza você vai encontrar eu escorregando. Não intencionalmente. Porém, todos nós, neste mundo, meus irmãos, estamos sujeitos a isso. O problema é quando nós fazemos deliberadamente. Eu dou voz ao meu coração e vou alimentar uma traição para minha esposa. Eu dou voz ao meu coração e vou alimentar uma fraude na minha empresa, mentindo para um cliente, roubando a ele, sabendo que ele pagou por um produto e eu não estou entregando aquilo que foi prometido. Eu sou transgressor quando eu literalmente vou até alguém já pensando em fazer o mal contra ele. Quando eu omito informações para o meu próximo, eu sou mentiroso. Quando eu desonro a minha mãe e o meu pai, tudo isso, literalmente, é uma transgressão e nós estamos fazendo algo deliberado. Mas existem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes, que nós erramos, como o Eterno disse, né? Sem a intenção. Então nós devemos sim pedir a Ele, confessando, como a gente vai ver aí, com os nossos lábios a nossa transgressão. Sabendo que, quando acontecer aquela situação novamente, a gente vai evitar o máximo para não fazer de novo. E assim nós vamos sendo como fogo que purifica o ouro, que vai tirando aquelas impurezas pouco a pouco. Daqui a pouco você vai estar reluzindo, meu irmão, mesmo. Daqui a pouco esse vaso, quando for provado, ele não vai quebrar mais. Porque nós vamos corrigindo as imperfeições pouco a pouco, meato, meato. Agora, não deu tempo. Vamos embora. Então, isso aqui é o projeto original do Eterno. Quando ele deu no Monte Sinai as suas instruções, era para o povo ouvir. 50 minutos de estudo, eu estou no sexto slide de 16. Vamos ter com a média boa, vamos embora. Deixa eu ver se está na tela aqui. Tá. No versículo 24 diz: Velô
Shampoo, velo, ritu, et asnam, ve yelhu, be mi etzot, be sharirut, libam, hara, ve hayu, le ahor, velo, lifanim. No entanto, eles não ouviram nem prestaram atenção, viveram conforme seus planos, na teimosia do seu coração mau, de modo que caminharam para trás e não para frente. Então, quando nós não ouvimos nem prestamos atenção em quê? Prestem atenção no que eu digo, ou seja, nas palavras do Eterno. Vivam de acordo com o que eu ordeno. Quando nós não cumprimos as ordens do Eterno, a gente tem um coração mau e nós somos teimosos. A teimosia de não querer colocar as palavras do Eterno no nosso coração. Isso é ter um coração mau. Um coração que vive em transgressão, que vive precisando do ato de graça do Eterno de estar o tempo todo em pecado. Grande alegria há, meus irmãos, em alguém que está num caminho de desobediência e recorre ao sacrifício do Eterno, um ato de graça dele. Mas grande é a decepção, 1000 vezes maior, naquele que tripudia desse ato de graça, daquele que pisa no sangue do que foi derramado, do inocente, que volta a cometer o mesmo caminho de impiedade. Imagine a decepção do pai, do filho pródigo. Se, quando o seu filho voltou da cidade distante, depois de ter desperdiçado a sua herança, e seu pai fez aquela festa, porque ele se arrependeu da sua transgressão, e no outro dia o filho dissesse: pai, eu vou embora de novo. Vou voltar a viver minha vida dissoluta novamente. Aí esse filho sai de novo, pega os bens e torra de novo, e depois volta de novo para o pai. Pai, voltei. Eu vim pedir perdão a ti novamente. Como será que esse pai vai recebê-lo? Vai recebê-lo de novo? Porque é isso que as religiões ensinam. É isso que é ensinado nas religiões. Que às vezes você for um filho rebelde, sair e vender sua herança e voltar de novo, sair e vender e voltar de novo, e o pai vai te aceitar 1000 vezes. Dedinho. Porque a partir do momento que o filho voltou, agora o pai é que vai dar as coordenadas, ele vai ter que provar que está ouvindo o que o pai diz, que as palavras do pai estão no seu coração. Porque aquele filho viu que a vida lá fora é difícil e é melhor estar sob os cuidados do seu pai. É melhor ouvir as palavras do seu pai, que recomenda: filho, fica aqui que é melhor para você. Você lembra o que aconteceu com você lá fora? Porém, as religiões, meus irmãos, com seus ensinamentos, dizem que o filho pródigo pode voltar a transgredir 1000 vezes a palavra do Eterno e não tem problema. Não é isso que a gente está vendo aqui. Novamente, está sendo horrível, né? Essas imagens de fundição que o ser humano fazia, e dentro do seu ventre ficava o fogo e eles sacridiam, jogavam suas crianças para serem queimadas. Então, no capítulo 7 ainda do profeta Irmeahu, no versículo 30, diz o seguinte: que Assu, Nei, Yehudá, Hará, Be, Einai, Neum, Adonai. Shamu, Shi, U, Shikutseihem, Be, Beit, Asher, Nikra, Shami, Alaiv, Le, Tameu. Pois o povo de Judá fez o que é mal aos meus olhos, diz Adonai. Eles prepararam suas coisas detestáveis na casa que leva meu nome, profanando-a. Construíram os lugares altos em Tofete, no vale de Berrinom, para ali queimar de seus filhos e filhas no fogo. Algo que eu nunca ordenei, na verdade, isso nunca me passou pela cabeça. Então, o desejo do ser humano, a ânsia do ser humano pelo sacrifício, meus irmãos,
ficou uma coisa tão louca, tão pervertida, que eles começaram a queimar os seus próprios filhos no fogo. A ânsia do ser humano de dar para receber algo em troca não vem de agora, não. Essa barganha que existe hoje na maioria das religiões não vem de agora, não. É uma barganha que é desde o princípio, muito antiga. Vocês pensam que isso começou agora? Como diria o Moré Felipe, né? O ser humano é o mesmo. Não existe mudança no comportamento do ser humano, de barganhar com os deuses que eles acreditam. Porque o Eterno jamais pede nada do ser humano para ele dar algo em troca. O que o Eterno pede é obediência, que aí sim ele estará sob a sua proteção. Não uma oferta, você literalmente entregar algo para receber alguma coisa em troca. Que é distorcido lá no profeta Malaquias, onde o Eterno diz: Trazei, por exemplo, meus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantivendo, vocês verão que as portas estarão abertas para vocês. Era justamente a retribuição que o ser humano deveria dar para o sustento do órfão, da viúva e do necessitado, principalmente também do levita. O levita, aqueles homens que estavam no sacerdote, estavam subnegando o direito do órfão, da viúva e do necessitado. Porque o povo levava o dízimo e eles seguravam, retinham. É isso que os textos falam. Porque o texto está sendo direcionado aos Leviim, aos levitas, aos sacerdotes, aos Kohanim, e não ao povo, porque o povo não levou os seus dízimos. Mas começaram a ver a distorção, de repente começaram a deixar de levar por causa da distorção que o povo estava fazendo, os servos do Eterno estavam fazendo. E o Eterno disse: se vocês ajudarem o necessitado, aí sim eu vou continuar abençoando vocês, mas eu vou abençoar pessoas que são malditas. Como a bênção pode chegar em pessoas que estão em maldição? Se eles voltarem a fazer o bem, a bênção recairá. Se continuarem no mal, continuarão na desobediência, continuarão na maldição. Não é uma barganha, e sim uma ordem natural das coisas. Se você semeia vento, você colhe tempestade. É isso que os profetas falam. Está lá no profeta Oséias, Roxia. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia amor vai recolher o quê? Tudo que nós plantarmos, meus irmãos, nós vamos colher. Quando damos um passo, meus irmãos, distante da Torá, do Eterno, logo estamos descendo, começando a descer uma ladeira, um desfiladeiro, onde mesmo que inconscientemente nós vamos acelerando, passo a passo, a gente vai progredindo essa velocidade, até não poder mais parar. E é inevitável a queda e a destruição. Assim aconteceu com o templo, os sacrifícios, a religiosidade e, por fim, a assimilação do sistema que rege o mundo. A gente está falando aí do sistema de Nimrod. Hoje, infelizmente, as nações estão entranhadas nesse sistema podre, sistema que destrói elas de dentro para fora, onde existem três pilares que nós já sabemos: a religião, o dinheiro e, literalmente, os governos. Que a gente possa estar fora desse sistema que literalmente está fadado a cair, né? Vamos analisar agora na dedicação do Mishkan não, perdão, do templo, né, de Jerusalém. Olha que coisa interessante, que a obediência tem mais valor do que uma multidão de sacrifícios. Quando o rei Shlomo inaugurou o Mishkan, foi um derramamento de sangue gigantesco, meus irmãos, porque ele ofereceu uma quantidade enorme de sacrifícios. Porém, eu estava lendo os textos, o Eterno, em momento nenhum, quando foi inaugurar esse Mishkan, não, esse templo,
o rei. Em momento nenhum o Eterno fala sobre a questão do sacrifício. Olha o que o Eterno diz, só clarear aqui para ficar melhor a leitura. Olha o que o Eterno fala para ele na ocasião da, da, da ocasião da inauguração do templo. Deixa eu ver aqui, só um detalhe. E falou Adonai para Shlomo: ouvi a oração e a súplica que você fez. Ele fazendo as orações, né? Quem quiser ler, desde o capítulo 8, né? Diante de mim. Estou consagrando este templo que você construiu e pondo o meu nome para todo sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali, sempre, para sempre ali. Porém, olha o que está no versículo 4. Veatá im teler lifanai ka asher halar David, a vir, se você viver na minha presença, como fez Davi, o seu pai, Betam levav u ve Isher, em pureza de coração e em retidão, aqui a palavra Yashar, né? Que é justamente justo, reto, viver em retidão. Le asod kol asher su se veterra o que o mispatai te shmor, fazendo tudo quanto ordenei o que você fizesse, observando meus regulamentos e juízos. O Eterno vai permanecer olhando para essa casa, essa Beit que o Eterno chama, né? Beit, o templo, para sempre, se ele fizer uma coisa, andar na retidão que Davi andou, ou seja, caso cometesse alguma transgressão, se arrependia, de coração, totalmente se entregava, a gente vai ver isso nesse estudo. Isso é a retidão de Davi. Ele rasgava o seu coração quando era pego em alguma transgressão. Ele cometia alguma coisa, ele era levado pelos impulsos do seu corpo, às vezes. Se deixava levar. Tá certo? Não, de jeito de maneira. Mas Davi, havia nele o arrependimento sincero. O arrependimento que o Eterno esperava quando se matava um animal e aquela fumaça daquele animal subia até ele. Davi fazia isso sem precisar do animal. Era um arrependimento tão genuíno que não precisava nem do sacrifício para que Davi fosse perdoado pelo Eterno. Vou trazer o texto aqui, vocês vão ver. É isso que o Eterno chama de pureza, em pureza de coração e retidão. É alguém que, ao observar suas transgressões, já se converte do seu erro e não volta a praticar aquilo. Evidentemente que as consequências das transgressões virão. Deixa eu ver só o áudio está ok. Tá. Então, houve a inauguração do templo, de Shlomo, o Eterno, em momento algum fala sobre sacrifício. A única recomendação que o Eterno fez para todo o povo foi a mesma, que ele havia dito, como a gente vê no profeta Irmeiá. Foi justamente o que ele ordenou no Monte Sinai. Obediência aos seus mandamentos seria a condição para que seus olhos permanecessem voltados para aquele local. Porém, como a gente vem observando, o foco do povo estava em quê? Na obediência ou no sacrifício? No sacrifício. Como se o Eterno amasse mais o sacrifício do que uma vida de propósito baseado nas suas palavras. De jeito maneira, meus irmãos. Tanto que, olha o que os próximos textos vão dizer. Em Shmuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 22, 15, versículo 22, diz o seguinte: Vaiomer Shmuel ha-refetz la Adonai be-ulot u-zevachim ki Shmua bekol Adonai hine Shmua mizvach
Tov le hakeshiv me relev elim. Shmuel falou: Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto em obedecer o que Adonai diz. O Eterno quer que você transgrida muito as suas palavras de uma quantidade exorbitante. Você reserve muitos touros, muitos bois, já deixe reservado, como fez Shaul, viu aqueles animais que eram para ser destruídos, e ele resolveu já deixar todos aqueles animais em stand-by, para quando ele cometesse suas transgressões, tivesse muito bom para poder sacrificar. A intenção era essa, levar sacrifícios para o Eterno, porque ele já sabia que iria transgredir bastante, já estava preparando o seu rebanho para as suas transgressões, porque ele não se arrependia dos seus erros. Então, cada vez que ele pecasse, pega um boi ali, eu errei aqui, amanhã eu vou errar de novo, já vai preparando aquele outro. Ou seja, não é por quantidade, e sim para entender o conceito que o Eterno tem sobre o sacrifício. Foi distorcido, completamente abandonado o conceito original. Tanto que no comentário da Torá Sefer, quem tem aí, quem fez a sua leitura, né, da porção, na página 305 diz o seguinte: nos tempos primitivos da nossa história, diversos reis e uma grande parte da hierarquia sacerdotal interpretaram erroneamente o verdadeiro sentido dos sacrifícios. O seu comportamento e suas ações e seu estilo de viver estiveram em flagrante contraste com os elementares preceitos morais da Torá. Eles pensavam que as suas iniquidades, o seu procedimento indigno e desprezível, seriam compensados pelo maior ou menor quantidade de sacrifícios oferecidos no altar do templo, conseguindo, além disso, a absolvição dos pecados e que Elohim se reconciliaria com eles. Contra esta materialização e deturpação da sublime ideia, os profetas lutaram com todo o seu vigor, censurando amargamente os reis e sacerdotes. O que eles tentavam ensinar era o quê? Dar por si só, por si mesmo, digno de consideração se brotar de devoção. Ou seja, você só pode dar algo se aquilo brotar de uma devoção verdadeira. Não é por simplesmente o ato de dar o animal, mas sim por uma verdadeira devoção, um arrependimento sincero. Acima de tudo, o temor de Elohim era o tema principal. Isto corresponde à verdadeira concepção judaica, que é o comentário que eu estou lendo, né? E neste sentido que aspiramos viver. A verdadeira concepção israelita, a verdadeira concepção bíblica da verdade, que não é por quantidade que nós seremos julgados, porque a gente deu muitos sacrifícios, e sim o quanto a gente ouviu e praticou a palavra do Eterno. É isso que o Eterno quer. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia como o crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra de Adonai, ele também rejeitou você como rei. Então, de que adiantou todos aqueles animais que estavam prontos para ser sacrificados para o Eterno, se não houve obediência? Se fosse por quantidade de animais, Saul era rei até hoje, porque ele queria levar uma quantidade enorme de sacrifícios para o Eterno, e não era isso que o Eterno queria. O Eterno rejeitou ele como rei porque ele rejeitou a palavra do Eterno. Então, o sentido do sacrifício, meus irmãos, volto a dizer, como a gente já vem aprendendo, não tem nada a ver com quantidade, e sim com qualidade. Melhor que você faça um sacrifício de arrependimento, se arrependa uma vez e não transgrida mais a Torá do Eterno, do que você vive em transgressão o tempo todo, está diante do Eterno todos os dias oferecendo sacrifício a Ele. Sem contar que, é o que a gente vai ver já já, o sacrifício que foi feito agora para nós, já que não existe mais o templo terreno aqui, né? É um sacrifício 1000 vezes superior
a qualquer sacrifício que foi realizado no Mishkan ou no templo de Jerusalém, porque foi o sacrifício do Cordeiro que o Eterno enviou para a expiação dos pecados do mundo. E uma imagem, né, uma ilustração do rei Davi e do profeta Natan, e Davi de joelhos, né, pedindo perdão pelo mal que ele fez. Vou citar alguns textos aqui, dois textos, um de Davi, sobre Davi e outro sobre Rocher, Oséias. No livro de Shmuel Bet, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz: Vaiomer David el Natan, Hatati, eu pequei lá Adonai. E disse Davi para Natan, o profeta, né? Hatati, eu pequei, eu transgredi contra Adonai. Vaiomer Natan, imediatamente, olha o que Natan diz. Vaiomer Natan el Davi. Gam Adonai, também o Eterno, Re Evir Ha Taterra Lo Tamud. Também o Eterno, e Natan disse a Davi: Adonai também o perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Qual foi o sacrifício que Davi fez aqui? Quantos bois, quantos animais Davi fez? Evidentemente, eu não estou dizendo que ele depois não foi e realizou o sacrifício por conta da sua transgressão. A gente vê Davi realizando sacrifícios para o Eterno por várias vezes. Porém, aqui, o Eterno já perdoou a Davi, mesmo que ele não tenha feito nenhum sacrifício de animal, porque ele fez uma confissão, o Eterno ouviu que aquela confissão e aquele arrependimento de Davi foi algo do coração, algo sincero, puro, perfeito. Ele caiu em si naquele momento, ele estava sendo levado e guiado pela sua carne. Davi estava num momento que não era para estar, ele estava no palácio quando o povo estava na luta. Davi sempre foi um homem de estar no meio da guerra do povo de Israel. No momento que ele enfraquejou, que ele ficou no palácio, desfrutando dos prazeres e deleites do rei, do reinado, foi aí que Davi caiu. Começou a dar muito ouvido à sua carne. Então, quando a gente não está na guerra, meus irmãos, é aí que nós caímos. É isso que esse texto quer trazer para a gente. E nós, como servos do Eterno, quando a gente não está em prontidão, com a nossa espada na mão, quando a gente não está preparado para a guerra, é aí que nós caímos, que a gente começa a dar ouvidos às tentações e aos desejos da carne. Davi estava sendo levado como uma ovelha para o matador. Até que o Eterno deu um chacoalhão nele e ele se arrependeu e voltou para o caminho. Isso é pureza de coração. Foi isso que Davi fez. Portanto, olha o que o livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 1, em algumas versões, versículo 2, diz: Volte, ó Israel, para Adonai seu Elohim, pois a tua culpa os fez tropeçar. Tragam consigo palavras e voltem para Adonai. Digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. Nós pagaremos no lugar, tá errado aqui a palavra, deixa eu corrigir aqui, no lugar, perdão. No lugar de novilhos, nossos lábios, ou seja, ofertas em nossos lábios. Em vez de a gente entregar novilhos, nós vamos fazer igual a Davi. Vamos ter um arrependimento sincero de nosso coração. Nós vamos confessar o quê? A culpa do nosso povo e a nossa culpa. Se voltar para ouvir o Eterno, ouvir as suas palavras e não andar nos nossos próprios caminhos. Continuando. Aqui, meus irmãos, que eu esqueci de comentar. Aqui, a gente está vendo dois textos interessantes que falam justamente de um perdão de pecados sem mesmo o oferecimento
de um animal por conta disso. Que há uma compreensão da falta que foi feita, logicamente que posteriormente seria necessário um sacrifício, ó, porque você transgrediu, alguém vai morrer nessa história. Porém, hoje, quem nós oferecemos como corban? Quando for amanhã na limpeza, na hora da gente apresentar o cordeiro, nós vamos ter que apresentar um cordeiro. Só que não existe mais o templo para você. O templo não, o mexicano, né? O tabernáculo do Eterno não está entre nós, fisicamente. Como a gente vai levar o nosso corban? Como nós vamos levar esse sacrifício de peça, o peça, né? O cordeiro? Como nós vamos apresentar diante do sacerdote para lhe imolar e depois levar à nossa casa e posteriormente comer o sacrifício? Nós vamos apresentar o sacrifício que foi feito por nosso mestre Yeshua, o Cordeiro do Eterno que desceu dos céus para perdão dos nossos pecados. Aí a gente se pega num detalhe importante. Presta atenção. Um detalhe importante. Porque muitos hoje, eu digo isso porque nós vivemos no meio de internet. É isso? Deixa eu ver a hora aqui. Isso, dá tempo. A gente vive no meio de internet. E surgem teorias, surgem pessoas que se dizem de uma religião A, outros da religião B, e começam a se atacar, engalfiar. E acaba sobrando para a gente. E nessas mais, cada um falando de sua religião de uma forma, da sua propriedade, da forma que lhe convém, chega um do lado A e diz uma coisa, e do lado B diz outra totalmente diferente. Um pega o sacrifício e diz que serve para você viver em transgressão. E o outro diz que homem não, que nenhum ser humano pode ser sacrificado em outro. Só era para ser feito sacrifício de animais. E me mandaram um vídeo de um determinado líder religioso da religião B, não vou dizer qual é, você já deve saber qual é, falando que o Eterno não aceita sacrifícios de pessoas. Logo, o que aquilo que a gente acredita ser um sacrifício de Yeshua não tem serventia alguma para a nossa fé. E ele diz que não existe isso na religião dele. Aí eu vou ter que fazer essa citação porque é acesso de todos. Comentário da Torá Sefer, página 304, dessa porção de novo. Existem debates entre os mais renomados intelectuais e sábios da própria religião, que a gente sabe, a religião dos sábios de Israel, do povo Yehudim, que são contrários a isso. Eu vou trazer até um texto mais ainda profundo já, mais à frente. Mas olha isso aqui. Eu achei interessante da Torá Sefer. A porção de sábios está inteiramente consagrada aos sacrifícios. Os intérpretes da Torá e costumes dos tempos passados disseram que a mentalidade primitiva dos povos da antiguidade não tinha um pensamento perfeito sobre o que consistia o sentimento humano para com a divindade. Eles não sabiam muito como interagir com o Eterno. Para manifestar seu respeito e gratidão a Elohim, eles faziam ofertas e sacrifícios. Mesmo o ilustre Maimônides parece dizer que os sacrifícios não foram prescritos aos israelitas por todas as gerações. Escreve ele: tentar pedir na época de Moshe uma tal coisa, que seria a abolição dos sacrifícios, é como um profeta dos tempos atuais nos dissessem: Elohim vos proíbe de dirigir-lhe vossas orações, de jejuar e invocar a sua ajuda no meio da infelicidade. Basta somente meditar. Ou seja, você não precisa orar, jejuar, fazer nada. Você fica meditando e dá tudo certo. É como se um profeta dissesse isso para a gente. A gente sabe que é algo que a gente precisa orar ao Eterno,
chorar, rasgar nossas vestes, expor nosso coração diante do Eterno por conta de problemas que nós temos na nossa vida. Ele disse que seria algo impensável que um profeta dissesse isso. Do mesmo jeito que no tempo de Moshe seria impensável alguém dizer para Moshe, dizer, não pode ter sacrifício não. Tem que colocar o sacrifício aí de todo jeito, então o Eterno vai validar momentaneamente, mas depois vai encerrar essa questão dos sacrifícios. Aí ele continua, né? Isso está num texto Guia dos Perplexos, no capítulo 3, versículo 27. Porém, essas opiniões não concordam com o espírito da Torá. E o Talmud vê no culto dos sacrifícios das bases sobre a qual o mundo se sustenta. Está no Tratado Pirkei Avot, 1, 2. 1 e 2, né? E o comentário do Rabino Obadia, do ano 1445, sobre a palavra avodá, que traduz como sacrifício em lugar de trabalho. Ou seja, existe um conflito entre o pensamento de Maimônides e os pensamentos de alguns sábios. Maimônides diz, olha, pode ser que o sacrifício seja algo temporário, fosse algo, não fosse para sempre ali aquela questão de sacrifício, viu? No Mishkan, no templo. Pode ser que fosse algo para aquele determinado tempo, para cumprir uma determinada função, para trazer uma mentalidade para o povo. E outros sábios dizem que não, o sacrifício vai durar para a eternidade, ou seja, existe um debate. Porém, a gente vai ver algo muito mais interessante na frente. Eu vou trazer um texto aqui bem legal para vocês, que está também nos escritos dos sábios. Por que eu quero falar isso, meus irmãos? Porque a gente vai entrar agora na parte final do nosso estudo, onde eu vou entrar na carta aos Hebreus, que é muito complexa para algumas pessoas que estão começando nessa caminhada. Por quê? O normal do ser humano, de nós, é não estudar o contexto histórico, não estudar a cultura do povo. Simplesmente a gente abrir a escritura, começar a ler e dizer, é assim, é pronto, tá errado aqui, tá vendo? Na carta aos Hebreus, o capítulo 7 ao capítulo 11, se eu não me engano. Até uma parte do capítulo 11. Ela está só falando acerca do sacerdócio e sacrifício. Sacerdócio e sacrifício, sacerdócio e sacrifício. Existe uma defesa e o autor está fazendo várias midrashim, contando várias histórias, várias alegorias, para que o povo possa entender e compreender o que ele está falando. É uma coisa cultural nos debates, nos textos e na forma de ensino desde o século e antes do primeiro século até os dias de hoje. Então, sendo dito ali, não pense que tudo literal. Existem várias coisas que são ditas ali na carta aos Hebreus, que são alegorias para que a gente possa ter uma compreensão maior. E existem coisas assim que são citações de profecias. Então, no capítulo 10, versículo 1, vou ler calmamente com vocês, vou me focar nos textos em português, porque senão não vai dar tempo. Olha o que o texto diz no capítulo 10, versículo 1. Não distorçam, prestem atenção, anotem, pausem, leiam nas suas escrituras, corrijam o que vocês acharem, corrijam a sua mentalidade, pense no contexto histórico, em tudo que a gente vem ouvindo ao longo desse estudo, desde o início. Com calma. Se tiverem dúvida, voltem do início, não tem problema. 10, versículo 1 de Hebreus. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão. Preste atenção no que Maimônides disse, que eu botei aqui. O conceito é o mesmo. E Maimônides acabou de dizer o quê? Um dos sábios, né? Que a Torá estava sendo, naquele momento, uma sombra das coisas futuras. O que é que o autor está falando aqui agora? A Torá tem em si uma sombra das coisas que virão. Ou seja, que aqueles sacrifícios prenunciavam
e tinha uma essência em si que isso era só uma sombra. O Eterno transformou o ato de cometer o sacrifício, de você matar aquele animal, para que você gere em você um sentimento de arrependimento. Porém, o povo em si distorceu, como a gente vem vendo, todos os textos, até dos profetas falando isso, que o próprio povo distorceu. A gente usou comentários também dos sábios falando que o povo entendeu errado. Porém, é o que o autor está falando aqui, que a Torá tem em si a sombra das coisas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Então, isso aqui, meus irmãos, não está sendo nada, em momento algum, contrário à Torá, nem muito menos rebaixando a Torá. Está dizendo que a Torá é mal interpretada pelos ouvintes e não por ela mesma. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproxima no lugar sagrado para oferecê-los. Ou seja, que mesmo a Torá tendo esse princípio que o Eterno quis trazer através do sacrifício, todos os anos as pessoas vinham oferecer o seu sacrifício, ano após ano, repetindo a mesma transgressão. O erro estava na Torá ou em quem estava levando o sacrifício com a intenção errada. Evidentemente que o erro estava em quem estava mal compreendendo o princípio do mandamento. De outra forma, não teria cessado as ofertas desse sacrifício, ou seja, se eu vim ano passado e cometi um pecado e fui lá e molei um animalzinho, ele morreu no meu lugar. Era para eu ter me arrependido daquilo, não é isso? Subiu um aroma agradável ao Eterno. E eu voltei no outro ano, para repetir o sacrifício do mesmo pecado que eu cometi, ela cumpriu o seu papel, é isso que o autor está perguntando aqui. De outra forma, não teria cessado a oferta desses sacrifícios, ou seja, a pessoa não teria que ter uma compreensão de não cometer mais o pecado e não trazer mais sacrifício, não transgredir mais, para não realizar novamente o sacrifício. A pergunta é essa. Se as pessoas que realizavam os sacrifícios tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Ou seja, se elas, depois que realizaram o primeiro sacrifício, não tornaram a pecar mais, elas não precisariam realizar todos os anos sacrifício pelos seus pecados. A primeira aliança que o Eterno fez, Paulo está falando a aliança de quê? Com relação aos sacrifícios. Todo o texto vai ser isso, a gente vai ver isso aqui. Olha o próximo texto diz. Preste atenção nisso aqui. Versículo 8. Eu pulei do 2 para o 8, tá certo? Preste atenção para depois não. Vocês podem ir lendo tudo, que não vai dar tempo de eu ler tudo. Um dia eu posso fazer texto a texto para a gente ir com calma e vocês entenderem. Eu tenho 2 horas para falar de N textos. Mas veja o versículo 8, que é o que eu quero que vocês frisem bem. Primeiro ele disse, relacionado ao quê? Aos sacrifícios na forma levítica, relacionado aos levitas. Tu não desejastes, nem te agradaste de sacrifícios de animais. Ou seja, a forma que os levitas precisaram, que o Eterno precisou fazer o arranjo para que o povo tivesse consciência do que eles fizeram era errado, foi o sacrifício de animais diante do Mishkan. Oferta de alimento, oferta queimada e 2 sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a Torá. Então, o primeiro tipo, a forma que o Eterno arrumou para que o povo fizesse, o Eterno não desejou. Ele não desejava esse tipo de sacrifício. Aí agora vem a forma da nova aliança, a forma que o Eterno realmente quer, a forma que o Eterno pensou desde o início, desde quando o povo saiu do Egito e chegou até o pé do Monte Sinai. Depois do Monte Sinai, quando o povo transgrediu, já ficou a forma errada, que é a primeira forma. Mas a forma original do Eterno é a antes do pecado, antes do bezerro de ouro, antes da instituição dos levitas como
esses mediadores e realizadores dos sacrifícios. Tanto que na segunda aliança não se fala sobre mais sacrifícios. O que é que o Eterno fala na segunda? Aí é que o texto, versículo 9 diz: E então, aqui estou para cumprir a tua vontade. Ele cancela o primeiro. Qual o primeiro? O primeiro é esse aqui, ó. Sacrifício de animais da ordem dos levitas. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? Estou aqui para cumprir a tua vontade. Que é obedecer aos mandamentos. Que é tudo o que a gente veio aprendendo desde o início desse estudo. Que o Eterno não se agrada do sacrifício de animais, porque o sacrifício é a resultante do pecado. Eu cometi pecado, eu levo o sacrifício. O que é que o Eterno quer? Que o homem cumpra a sua vontade, como a gente viu no profeta Irmeiarro, e não leve um animal para ser sacrificado. Isso aqui não está dizendo para acabar com a Torá, o primeiro pacto, que eles chamam de velha aliança, que é isso que Paulo chama de aliança antiga, que já está ultrapassada, já está a ponto de sumir, que é justamente a questão dos sacrifícios, do sistema levítico. O debate de Paulo em Hebreus, no capítulo 7 ao capítulo 11, é falando sobre esse sistema levítico que está prestes a desaparecer, sobre o sistema de sacrifício que está sendo, vai falir, que vai acabar, porque o sacrifício que Yeshua fez nos liberta da transgressão ao pecado, porque ele nos ensinou a como não transgredir a Torá, a como obedecer da forma verdadeira e correta ao Eterno. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês, viu? Eu nunca me senti assim ensinando nesse canal. Tô literalmente, não vou mentir para vocês não. Tudo que eu estou falando aqui, eu não tenho nada no meu estudo escrito aqui. Eu estou falando do coração. O Eterno está me dando isso agora. Essas palavras. Não é sensacionalismo, você sabe muito bem disso. 3 anos que eu estudo, ensino nesse canal, eu jamais disse isso aqui. Baruch. Em conexão com a sua vontade, fomos separados para Elohim e feitos santos, de uma vez por todas, pela oferta do corpo de Yeshua, o ungido. Yeshua, nosso mestre, nos ensinou. Ele viveu toda a sua vida sem transgredir nenhum sequer mandamento da Torá. Ele nunca pecou. O pecado é a transgressão da Torá. Ele nos ensinou a vivermos de uma forma que nós recorremos a ele, nós dizemos: Senhor Yeshua, me perdoa, eu não vou mais transgredir a vontade do Eterno. Yeshua disse: as palavras que eu vos ensino não são minhas, mas do Pai que me enviou. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E os mandamentos que eu vos ensino não são meus, são do Pai que me enviou. É basicamente isso que Yeshua diz. 1 Yohanan, capítulo 2, Yohanan Aleph. 1 João, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, quando nós estamos em conexão com a vontade do Eterno, meus irmãos, versículo 10, nós somos separados para o Eterno, que é o que o Eterno diz em toda a sua Torá. Vocês serão uma nação sacerdotal. Vocês obedecerão a minha palavra, os meus mandamentos, e eu serei o seu Elohim, e vocês serão o meu povo. Essa é a primeira aliança que o Eterno, a única aliança que o Eterno queria fazer com o ser humano. Não foi uma instituição de sacrifício. O que Paulo está falando nesse capítulo é justamente o encerramento desses sacrifícios que o ser humano estava acostumado a fazer. Está prestes a assumir. Pulo para o capítulo, versículo 14, que diz: por meio de um único sacrifício, preste atenção no texto, que a gente já, com essa mentalidade, a gente já está fácil de entender. Ele conduziu ao objetivo.
Qual é o objetivo do sacrifício, meus irmãos? Um único só sacrifício, que seria o arrependimento do ser humano por ter transgredido a Torá. Era esse o intuito da aliança que ele fez lá com relação aos levitas e o estabelecimento dos sacrifícios. Que o ser humano fizesse o sacrifício uma vez e não mais precisasse realizá-lo novamente. Então, por meio de um único sacrifício, que é o sentido original do sacrifício, o sacrifício de Yeshua, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os separados para serem santos. Isso é tudo Torá. Isso é tudo comentário dos sábios. Isso é tudo comentário dos sábios. Porém, existe uma visão cega que a religião impede que as pessoas até escutem os comentários dos seus sábios. E querem usar isso contra nós e contra outras religiões. Infelizmente. O mover do Eterno, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno, nos dá o testemunho, porque depois de dizer, olha o que vem agora. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Qual é o teor da nova aliança? Está voltada novamente para os sacrifícios? O autor está citando aqui Irmiarro, capítulo 31, versículo 33. Que na nova aliança, o ser humano vai se voltar para ouvir a vontade do Eterno, a ordem do Eterno, e não mais se voltar para ficar realizando sacrifícios, para se estar pecando e pedindo perdão. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha Torá no seu coração e escreverei na sua mente. Está na sua escritura, está na sua Bíblia. Seja qualquer um, vai estar lá esse texto. Que a aliança que vai vir depois, posteriormente, que vai colocar para fora o sistema da primeira aliança com os levitas, não a Torá, mas com os levitas, está falando da aliança referente aos sacrifícios, ao sistema levítico, vai ser colocada de lado. E acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Porque você fez um pedido de arrependimento genuíno, você ofertou o sangue do justo por ter cometido transgressões no passado, e você está dizendo ao Eterno que não vai fazer mais, e que uma vez só você solicitou o sangue do Cordeiro e não mais vai solicitá-lo novamente pela mesma transgressão. Seus pecados vão sumir igual esse passarinho que voa aí. Aí, olha o versículo 18. Para mim, isso aqui é o que coloca a tampa no caixão de quem acredita que a carta aos Hebreus está ensinando você a transgredir a Torá. Leia o versículo 18 para você entender o que ele está falando. Não tem nada. O que está sendo escrito, que eu acredito seja Paulo, é um debate de ideias judaicas. Poxa, perdão, meus irmãos. Puxa vida. Eu estava sem colocar os textos aqui. Mas quem estava lendo, eu estava lendo os versículos, né? Peço perdão aos irmãos. Depois vocês podem escutar o que eu estava falando sobre os versículos. Eu estava dizendo os versículos de Hebreus capítulo 10. Vocês podem fazer toda a leitura de Hebreus. Perdão, meus irmãos. Estava tão empolgado aqui que eu comecei a falar e acabei esquecendo de voltar aos textos. Mas vou disponibilizar o slide. Vocês podem assistir, ler os textos posteriormente. Para fechar, mais alguns versos. Olha o que o texto diz em Hebreus, deixa eu ver a hora. 10, 18. Para vocês verem que não está falando sobre a Torá, a sua totalidade, está falando sobre a aliança com o sacerdócio levítico. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Não está falando que a Torá não é mais necessária. O sacrifício não é mais necessário. A partir do momento que você entendeu que não foi mais um animalzinho que você levou lá e cortou, mas sim o próprio mestre que você diz amar, que morreu para que você não peque mais, lhe dá uma consciência de que você não vai mais transgredir a Torá.
Aí, para aqueles que dizem, mas isso é lenda, não pode, não existe, não existe isso de alguém morrer pelos pecados do outro, isso é paganismo, isso é não sei o que lá, a religião que a gente sabe dos nossos amados irmãos que servem ao Eterno há tantos anos, que nós amamos tanto, mas às vezes não se estuda os seus próprios textos que são dos seus sábios. Porque olha o que está no tratado Moed Katan 28a. Não é um costume da gente estar citando é, alguns tratados, nem textos, mas a gente faz a leitura para entender o que a gente está falando. Mas eu estou falando isso, meus irmãos, para que vocês possam se defender caso alguém venha acusá-los de que a sua fé é vazia, ou até para aqueles que estão com dúvida sobre isso. No Tratado Moed Katan 28a diz: a Torá que descreve a morte de Miriam foi justaposta à porção que trata da novilha vermelha? Para lhe dizer, assim como a novilha vermelha expia o pecado, assim também a morte do justo expia o pecado, diz o rabino Elazar. Assim disse ele, porque a porção da Torá que descreve a morte de Arão foi justaposta à porção que discute as vestes sacerdotais. Isso ensina como as vestes sacerdotais expiam o pecado. Assim também a morte do justo expia o pecado. Tratado Moed Katan 28. Vocês podem ler depois. Então, o cordeiro, quando nós dizemos nosso mestre morreu por meu pecado, porque eu transgredi, então ele vai expiar o meu pecado. Então, a partir do momento que eu pedir perdão e reconheço que é pecado, agora vou buscar saber quais são os outros pecados que eu cometi para ir me purificando, para ir a cada dia buscando não cometer novamente aquela transgressão. E se eu cair, eu vou pedir para ele, como está lá em 1 Yohanan, 1 João, né? Yohanan Aleph, que se nós cairmos, nós temos um advogado que intercede junto ao Pai por nós. Mas aquele que faz deliberadamente e fica o tempo todinho errando e pedindo perdão, esse não alcançará misericórdia. Que alcança misericórdia é aquele que se arrepende e deixa. Portanto, irmãos, temos confiança para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar sagrado. São midrash, histórias, para que a gente possa compreender que existe algo a mais, além daquele matar um animalzinho, que existe algo a mais que a gente pode solicitar por esse sacrifício, porém não o tornar vão. Ele inaugurou por nós o novo e vivo caminho, que é justamente essa nova aliança. O autor faz um paralelo entre o sacerdócio dos Livim, dos levitas, e o sacerdócio de Yeshua. Midrash, irmãos, histórias, para que você possa entender o significado do sacrifício. Que não é mais necessário você derramar 1 milhão de sangue de animais para poder alcançar misericórdia. Basta que você se arrependa do pecado e confesse que um justo morreu por você e você viva uma vida em novidade no seu mover, você se mova diferente a partir disso. Através da cortina, mediante sua carne, temos também um grande corrente sobre a casa de Elohim. Dessa forma, aproximemos do lugar sagrado com um coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Isso aqui arremete a um texto impressionante, que é justamente de Yehezkel, capítulo 36, versículo 25 a 27. Vocês podem ler na sua escritura que diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, essa referência de água pura é sobre esse texto. E o versículo 26 e 27 falam dessa nova aliança,
da qual justamente o autor está falando aqui, que não será mais junto com os levitas, e sim com esse mestre que trouxe uma consciência de purificação das nossas ações e que nós não vamos mais praticar o pecado. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, um mover novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. O que é que o espírito, o mover do eterno, o seu Rua, fará com que essas pessoas que estão se chegando, depois de terem purificado o seu caminho com água pura, vão fazer? Farei com que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observareis. Você que está chegando agora, não entendia e não entende o que é o sacrifício estipulado desde o tempo de Moshe. É isso aqui que ele estava falando no Eterno. O sacrifício foi algo feito para que o ser humano tivesse acesso à graça do Eterno. Porém, não é pelo sacrifício que o ser humano está vivo. O ser humano consegue viver pela obediência às instruções do Eterno. O sacrifício, ele, reformulando, ele é a chave principal, porque ele vai representar o teu arrependimento. Ele vai levar até o Eterno, ele é a ponte que leva até o Eterno o teu pedido de arrependimento. A partir disso, esse sacrifício tem que simbolizar em você que ele não morreu em vão para que você viva uma vida dissoluta, e sim que você agora ande em justiça. Por fim, o nosso mestre a qual amamos, que deu a sua vida em favor de muitos, mas que seu túmulo está vazio, e que ele hoje está à destra do Pai, está conosco a cada momento que nós vamos, através de suas palavras que ecoam pela eternidade. Ele sintetiza todo o ensinamento sobre o sacrifício, em apenas 2 versos. No Sermão do Monte, Yeshua, ele sintetizou a Torá em 2 capítulos. Ele ensinou a todos nós, em um pequeno espaço de tempo, e suas palavras duram eternamente. Ele trouxe toda a plenitude da Torá para que nós possamos desfrutar dela com amor e afeto pelo Eterno. Que texto maravilhoso! No livro de Matitiarro, no capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 23, diz: portanto, se você for apresentar uma oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, você está indo apresentar uma oferta pedindo perdão pelos seus pecados, uma oferta de shalom com o Eterno, e você se lembra na sua consciência e no seu coração que você fez o mal para o seu irmão, o Eterno vai aceitar essa, segundo o que a gente estudou nesse todo esse estudo aí? Responda, meus irmãos. O Eterno aceita esse sacrifício? Não, meus irmãos. Porque não é um arrependimento genuíno. Aquele sacrifício não vai servir para nada. Yeshua faz esse alerta. Porque o sentido verdadeiro é o que ele vai dizer agora. Deixe sua oferta junto ao altar e faça as pazes com o seu irmão. Então, volte e apresente a sua oferta. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham essa mentalidade de que não é o muito oferecer ao Eterno, mas sim que o Eterno, a única coisa que Ele quer é o nosso coração. Que nós possamos caminhar nessa caminhada de Techuvá em novidade no nosso espírito, novidade de mover, que a gente se mova conforme a vontade do Eterno. Que nós sejamos uma Torá ambulante como Yeshua foi. Cada passo que nós vamos dar seja de luz para aqueles que estão em trevas. Esse foi o nosso estudo.
Fique agora com a Bricato Kohanim, o meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. Adonai veish miricha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Shalom, shalom. Shalom, meus irmãos, até a próxima. O Eterno abençoe vocês e, se o Eterno se permitir, amanhã estaremos pela manhã estudando mais uma vez com outro professor e à tarde também assim subsequente. Esperamos todos juntos aí na comemoração de Pesach Matzot. Shalom, shalom, meus irmãos. Hag Sameach.